Olá, meu nome é Marlon, eu sou engenheiro agrimensor, trabalho no Instituto Estadual de Floresta e sou responsável pela regularização de unidade de conservação, de propriedades internas à unidade de conservação. Eu sou mestrando do mestrado profissional de Bambuí e eu escolhi um tema que tem a ver com o meu trabalho. Eu desenvolvi eu quis desenvolver esse estudo sobre territórios protegidos, sobre população tradicionais, povos tradicionais, porque eu acho que isso vai agregar muito na minha vida profissional, né? Esse artigo que eu trago aqui para apresentar hoje é um artigo já pronto, tá? Já foi revisado e eu estou esperando agora, dia 24 de novembro, a minha segunda autora vai virar doutora e me pediu encarecidamente que eu submetesse após a titulação de doutora, tá? Inclusive, eu até coloquei ela como doutora já, mas é porque o texto já está pronto para publicação. O título foi Regularização Fundiária Quilombola no Brasil, uma análise da descontinuidade orçamentária, dos custos operacionais e da fragilidade normativa. Bom, o primeiro autor sou eu, Marlon Eringer. O segundo é a doutora Liliane Amorim, junto com a doutora Simone Moreira, que é a orientadora. Nós decidimos convidar a doutora Liliane Amorim porque sobre a parte orçamentária e sobre o processo técnico de regularização, eu acho que eu era apto a falar, tá? Tecnicamente, eu tenho conhecimento de trabalho de muitos anos e eu consegui, acho que, trazer e arredondar essas informações com muita pesquisa, tá? Agora, sobre o reconhecimento dos povos tradicionais quilombola, eu acho que eu não estava apto a falar porque é um processo bem subjetivo, um processo que tem várias características. E por isso a gente trouxe a doutora Liliane, que é coordenadora técnica da Fundação Palmares, e que ela, assim, abrilhantou e trouxe novos olhares ao nosso artigo. Bom, as palavras-chave que eu escolhi que foram escolhidos, né, pelos autores foi regularização fundiária quilombola, orçamento público, políticas públicas, ESG, direitos territoriais. Sobre as palavras chaves a gente trabalhou porque tem o orçamento, tem a fragilidade da lei e tem o processo de regularização. Então a gente tentou abranger tudo. ESG foi uma solução que a gente tentou trazer uma solução atual ao processo. Então por isso que eu coloquei no fim do meu artigo um ESG para a gente tentar trazer um olhar mais atualizado sobre as soluções. O resumo ficou assim: a regularização fundiária quilombola é um instrumento essencial para garantir a proteção cultural, histórica e ambiental das comunidades remanescentes de quilombos no Brasil. Esses territórios, além de abrigarem modos de vida tradicionais, memórias coletivas, desempenham um papel relevante na conservação ambiental e na promoção da justiça social. Esse estudo analisa criticamente fatores responsáveis pela lentidão nos processos de titulações de tais territórios, desde a promulgação da Constituição Federal em 1988 até 2025. A pesquisa se concentra em 3 obstáculos principais: fragilidade normativa, descontinuidade orçamentária e elevados custos operacionais, demonstrando como elementos se entrelaçam e perpetuam a insegurança territorial. Os dados revelam que apenas 4,3% das populações quilombolas residem em territórios titulados, com milhares de processos ainda de tramitação no Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, no INCRA. Esse ritmo seria necessário cerca de 2.000 anos para os títulos de todos os territórios quilombolas com processo aberto. O estudo também examina como diferentes governos promoveram mudanças e comprometeram avanços anteriores à política pública de titulação. Por fim, investiga o papel potencial de critérios ambientais, sociais e de governança, o ESG, a sigla em inglês, com um mecanismo de fomento e regularização por meio de
a atração de investimento e do fortalecimento de políticas públicas redistributivas com maior efetividade. Bom, a referata, como que eu usei as referências para trazer meu artigo, né? Os dados estatísticos, e regularização fundiária, a base factual do artigo utilizou dados quantitativos essenciais do Censo IBGE 2023. Foi estabelecido a expressiva presença quilombola, 1,32 milhões de pessoas, contrastando com a lentidão dessa regularização, né? Os dados da Comissão Pró-Índio de 2023 também foram usados. Documentaram avanço recente no governo Lula 3, né? A titulação de 11 territórios, beneficiando 1.781 famílias. Ainda modesto perante toda a demanda que existe, foi usado também a Terra de Direitos 2023-24, que trouxe uma crítica à projeção. Seria necessário, nela que a gente entendeu que seria necessário 2.188 anos para titular todos os territórios nesse ritmo, né? Foram usados também os dados orçamentários, tá? 2019 e 2022, que evidenciaram um corte de 90% em 10 anos, fundamentando a discussão sobre a escassez de recursos. Bom, o marco legal e a Constituição. Para isso, a gente usou a referência, o artigo 68 da ADCT, o Marco de Reconhecimento dos Direitos Territoriais. O Decreto 4887, que definiu conceitos chaves, tipo a autoatribuição e titulação coletiva. Os processos administrativos, 57 do INCRA, que detalhou no processo ilustrando a complexidade. O Decreto 6.000, o Decreto 11.786 de 2023, que demonstraram a evolução das políticas para comunidades tradicionais. A Convenção de 169 da OIT, que fundamentou o direito à autodeterminação. Os critérios ESG e o potencial de aplicação, né? A hipótese geral sobre o potencial do critério ESG foi construída com as referências do AgroTools 2022, que estabeleceu a conexão e a questão territorial, argumentando como o setor privado pode influenciar positivamente a regularização. A Diaspora Black 2023, que trouxe exemplos concretos como Quilombola Calunga demonstrou a contribuição ambiental da própria comunidade. Publicações do Ministério da Igualdade Racial 2023-24 fundamentaram a integração entre proteger territórios quilombola e preservar o meio ambiente. Essas referências apontam um mecanismo como pressão de mercado, sabe? E aí a outra foi uma análise institucional e a capacidade dos órgãos, né? A análise da capacidade operacional dos órgãos usou a publicação do INCRA 2024 como destinação de terras públicas para reduzir os custos. O Senado 2025 trouxe perspectivas da comunidade, humanizando impactos e lentidão. A Comissão Pró-Índio 2020 aprofundou a discussão sobre o critério de autoatribuição. Essas fontes destacaram limitações institucionais, falta de recurso humano, infraestrutura e sobrecarga de atribuições. E por fim, a gente trouxe a regularização fundiária e políticas públicas, né? Trouxe o arcabouço teórico sobre as políticas públicas, como foi baseado essas obras em cima disso, né? A gente trouxe Bezerra e Scher 2020, que estabeleceram conceitos fundamentais de regularização fundiária.
Prokopiuk, 2007, Fundamentar a Análise e Execução Orçamentária. Gomes, Filhos e Vieira, 2023, contextualizaram os desafios específicos na regularização. Ronilk et al. Conectaram a questão quilombola e a dimensão histórica estrutural do acesso à terra no Brasil. Bom, e aí a construção do artigo fundamenta-se em referência diversificada, né? Porque o tema, a gente procurou abranger toda a dificuldade que existe na regularização territorial. E aí a gente permite uma análise multidimensional, sabe, sobre o tema. A gente integra, né, as perspectivas, estatísticas legais, instituição, conceito de sustentabilidade, hipótese de incorporação de critérios ESG para a solução do problema, né? E alinhamento de interesses econômicos, sociais e ambientais, também pelo ESG. E é isso. Enfim, agradeço pela atenção.